Bom, aí quando avançamos aí no começo do século XIX, o Dom João VI quis dar um basta na maçonaria, mas aí já era tarde demais, né? Fez uma proibição. E a maçonaria começou a crescer muito no começo do século XIX, tanto em Portugal como aqui no Brasil. Portugal se aproveitou o vácuo de poder que Dom João VI estava no Brasil, e lá os franceses já tinham perdido a guerra, falando depois de 1815, né? Já tinham perdido a guerra, então os portugueses, então, liderados a maçonaria, iluministas, republicanos, gente com pensamento mais liberal, então, aproveitando esse vácuo, resolveram então assumir o controle de Portugal, que foi a famosa Revolução do Porto. E tanto em Portugal como aqui, aliás, na Europa também, havia dois ramos da maçonaria. Havia o ramo, em Portugal chamava o ramo vermelho e o azul, aqui no Brasil também, ramo vermelho e azul. Essa luta em Portugal aí durou mais tempo, a luta entre as duas maçonarias, e no ramo europeu também. Havia o ramo chamado da maçonaria mística, ligada à Santa Aliança, que queria que era contra a República, mas favorável a uma monarquia constitucional. E havia o ramo da maçonaria mais racionalista, que queria a República. Então a Europa também estava com dois ramos maçônicos diferentes também. E aqui no Brasil também chegou o ramo vermelho e o ramo azul. O ramo vermelho era republicano, embora tinha gente que não era tão, porque aqui no Brasil tudo é muito a história do Brasil é sempre um pouco diferente, né? Porque embora tinha divisão, né, de um lado do Ledo, Gonçalves Ledo, maçonaria vermelha, e a do outro lado azul, que depois foi capitaneado pelo José Bonifácio, mas muitos frequentavam a azul e a vermelha, né? E muitas vezes mudavam de posição ao longo do tempo. O próprio Gonçalves Ledo mudou. Então, aqui no Brasil é tudo muito mais complicado. E, infelizmente, tanto no continente como no Brasil, muitos padres foram cooptados pela maçonaria e trabalharam pelos seus princípios. Aqui no Brasil, o grande padre articulador, que ajudou a articular a independência do Brasil, foi o Frei Sampaio, que frequentou todas as lojas maçônicas, frequentava o grupo da independência, lá frequentou o próprio Zé Bonifácio, frequentou a Imperatriz. Então ele ficou um grande centro de confabulações, né? O Frei Sampaio é uma figura que infelizmente esquecida no Brasil, mas teve uma importância muito grande na independência do Brasil, né? Bom, tudo mudou no Brasil com a maldita Revolução do Porto. Foi uma revolução liberal, e aí eles controlaram então Portugal. O grupo do Porto, né, que depois vai fazer as cortes, ele era dominado pela maçonaria vermelha. E foi ideia da maçonaria vermelha fragmentar o Brasil. Então as ordens que vieram e que geraram o FICO, e depois iam gerar propriamente a independência, né, 1822, foram ordens exaradas pelo Grupo Vermelho de Portugal, que era republicano e que se aliava com o Grupo Vermelho aqui do Brasil. O grau de articulação era grande entre as maçonarias portuguesa e brasileira. Em 1817, teve a Revolução de Pernambuco, e ao mesmo tempo em Portugal teve um movimento revolucionário também. Lá foi abafado, e aqui também, né? Então essa maçonaria então vermelha queria uma república, e a maçonaria vermelha aqui no Brasil, segundo pelo menos trabalhos do Tito Lívio Ferreira, ela queria a fragmentação do Brasil. É engraçado que lá em Portugal, alguns, né, não todos, né,
Alguns lá em Portugal queriam a independência do Brasil, curioso isso. E mesmo aqueles que não queriam independência, que queriam acabar com o Reino Unido e voltar no status quo anterior, e eram republicanos, na realidade o que eles estavam propondo era uma fragmentação do Brasil. E por isso que houve uma ampla harmonia entre o Grupo Vermelho português e o Grupo Vermelho do Brasil. O Grupo Vermelho português não dizia isso abertamente, muitos também não acreditavam nisso, mas o que eles propunham levaria à fragmentação do Brasil, que era o quê? Administrar o Brasil de Portugal de modo separado, ou seja, administraria Minas Gerais separado do Rio de Janeiro, separado da Bahia, separado do Grão-Pará. Então haveria então várias províncias administradas separadamente por Portugal. Essa era a proposta do Grupo Vermelho. Ora, isso seria muita ingenuidade achar que isso ia dar certo. Isso levaria à independência do Brasil de modo fragmentado. E segundo o Tito Livio, aqui no Brasil, eles estavam trabalhando, o Grupo Vermelho, por essa fragmentação, principalmente em Minas Gerais, Bahia e Maranhão. São Paulo não. São Paulo estava, quem mandava em São Paulo era o Ramo Azul, Rio Grande do Sul, Ramo Azul, Rio de Janeiro, depois virou vencedor o Azul. É lógico que o lugar que estava principal centro das confabulações era o Rio de Janeiro, claro. E a principal loja, durante um tempo a principal loja era o Comércio e Artes, que era liderada pelo Ledo, afinal. Bom, mas como é que fica então o José Bonifácio nessa história? Quando o José Bonifácio voltou para o Brasil, as lojas maçônicas já estavam em andamento, já estavam em grandes articulações. Ele se alinhou ao Grupo Azul, mas frequentava o Grupo do Ledo. O Grupo do Ledo também frequentava o grupo do Zé Bonifácio. Depois o Zé Bonifácio, para aumentar o controle dele, ele inventou uma outra sociedade secreta chamada Apostolado, que aí não teria lojas, mas sim palestras. E um dos nomes dessa palestra era Independência ou Morte, né? Curioso. Então, ele articulou, então, o José Bonifácio articulou, então, uma outra sociedade secreta. E depois cooptou, depois o Dom Pedro I, infelizmente, foi cooptado pela maçonaria. Então, ele frequentava tanto a maçonaria do Grupo do Ledo, quanto do Grupo Zé Bonifácio. Inclusive, o Zé Bonifácio frequentava lá, foi grão-mestre também, depois saiu. Era todo um ramo complicado, e às vezes difícil de entender, por causa das particularidades do Brasil, né? Um vai para cá, outro vai para lá, outro muda, né? E aí, então, o Dom Pedro I, no grupo da maçonaria formal, ele tinha o nome de Guatimozin. E no grupo do José Bonifácio, o nome que ele escolheu foi Romo, né? Curioso achar o grupo adotar o nome Guatimozin, né? Os maçons adoram esses nomes pagãos, né? Remetem sempre a tempos romanos, tempos egípcios, e aí acham bonito essas coisas dos pagãos, né? Muitos desses pagãos praticavam sacrifícios humanos, e eles lá põem os títulos, acham tudo bonito e tal, né? Maravilha, né? Lembrando que o Rômulo matou o irmão, e o Guatimozin era herdeiro do império que mais praticou sacrifício humano na história, né? Então fica estranho essas homenagens pagãs que a maçonaria faz, né? O que aí demonstra muito a índole deles, né? Então, uma coisa assim horrorosa. Bom, então ainda fica claro que tinha esses dois grupos. Aqui no Brasil ficou depois claramente vencedor o Grupo Azul. O Dom Pedro I acabou dando razão para o Grupo Azul, mas certamente muitos do Grupo Vermelho aderiram ao Grupo Azul, e o Gonçalves Ledo fez o jogo do lado azul no final. Quando o Dom Pedro I veio aqui para São Paulo, né, para fazer uma série de articulações que não vem ao caso, né, quando ele estava aqui em São Paulo, chegaram então notícias no Rio de Janeiro de ordens da corte completamente absurdas, né? Que davam ordem que todos as coisas que o Dom Pedro I tinha feito iam ser anuladas, davam em ordem a fragmentação do Brasil, prisão
de alguns líderes do Brasil, etc. Enquanto o Dom Pedro I estava aqui em São Paulo, ele voltou para o Rio de Janeiro dia 14, se não me falha a memória, ou dia 12 de setembro. No dia 9 ou dia 10 de setembro, a maçonaria no Rio de Janeiro se organizou para dar o título de imperador do Brasil para Dom Pedro I. E aí pensava eles de começar a independência do Brasil. Eles não sabiam da notícia, né, que o Dom Pedro I já tinha se decidido pela independência aqui em São Paulo. Se ele não tivesse resolvido pela independência aqui em São Paulo, ele teria resolvido no Rio de Janeiro, porque lá então ele já estava afinado com essa maçonaria e tal. Aí veio por que teria escolhido o título de imperador e de reino, e não de rei. Aí tem uma sutileza inteligente que não venceu, mas que foi a ideia do Gonçalves Ledo. Gonçalves Ledo e outros vermelhos queriam, porque queriam o Brasil republicano e o mesmo Brasil fragmentado. Ao dizer imperador e ter a aclamação dos povos, eles pensavam que aqui poderia se reunir como províncias independentes, tendo apenas a figura do rei em comum. Era isso que eles estavam pensando. Eles não tinham abandonado o ideal da maçonaria vermelha. Eles estavam tentando contornar, haja vista que eles não conseguiriam fazer uma república. Mas, felizmente, essa proposta de dar independência para as províncias, que seria mais independente que os estados americanos, né, na visão deles, culminaria depois num Brasil fragmentado e republicano. Por isso que esse foi o nome de imperador. Essa é uma explicação que se dá. Né? E agora que fique claro que em relação aos vermelhos da maçonaria vermelha, o que eles queriam de toda forma era a república. A república era o princípio máximo. Se era para o Brasil ficar separado, sendo república, ser separado. Se era por alguma razão ficar unido a Portugal, uma república, era ser república. Eles odiavam a monarquia com herança católica. Isso que eles odiavam. O princípio da república era o princípio máximo. Os da maçonaria azul, embora tivessem grupos, tinha um grupo da maçonaria azul que não queria a independência do Brasil. Inicialmente, José Bonifácio era um deles, o irmão também. Embora uns queriam um princípio monárquico sobre monarquia parlamentar, claro, sobre o MAS. Então, se fosse ficar unida a Portugal, que seria monarquia parlamentar, e se fosse ficar separado, que também seria monarquia parlamentar. É verdade que entre um e outro há mais nuances, né? E há escalas entre republicanos mais fanáticos, outros mais moderados, monarquistas mais fanáticos, outros mais moderados. Já adiantando, livro sobre isso, sobre a maçonaria independente do Brasil, vale muito a pena ler. Livro do Mansur Barata, excelente livro, muito bem fundamentado, muitas citações, e lá na bibliografia dele, quem quiser avançar mais vai ter mais livros indicados ainda para seguir. Então, Mansur Barata, imprescindível. Também tem alguns textos esparsos, muito bom, já citado por mim, no Tito Livio, infelizmente um historiador extremamente competente, que foi esquecido pelo Brasil, um dos historiadores que mais estudou documentos que se tem notícia, infelizmente, totalmente, talvez uma das razões dele ter esquecido, que ele falava que o Brasil não tinha sido colônia, né? Outro que é esquecido, mais lembrado na área jurídica, mas teve grandes momentos na área de história, foi José Pedro Galvão de Souza. Também recomendo todos os livros dele. Também é outro que fala que o Brasil não foi colônia, pelo menos não na acepção que se dá. Então aí, esses dois nomes, o nome de José Galvão Pedro Souza está sendo agora, está voltando um pouco, felizmente, espero que seja mais disseminado, mas é um grande autor. Ele é muito didático, os livros dele são excelentes, né? E também vale a pena ler as coisas do Tito Livio também. Tem outros autores, alguns têm que ser lidos com reserva. Já me perguntaram do Gustavo Barroso. Muitos livros têm que ser lidos com apoio com outros, que às vezes um outro autor acaba chutando umas coisas e tal.
Mesmo, eu tenho uns autores que eu odeio citar, né, e falar, eu tenho verdadeira repulsa que ajudaram a destruir a historiografia, como, por exemplo, Caio Prado, o Sérgio Buarque de Holanda, né? O Sérgio Buarque de Holanda até comentou sobre coisas interessantes da maçonaria também, né? Então, todos os grandes historiadores do Brasil comentaram da maçonaria. Que eu saiba, nenhum não comentou. Então, Weinhagen comentou, Capistrano de Abreu, todo mundo comentou. Os estudos que ligam a maçonaria e a independência são muito ricos no Brasil e há amplo material aí para pesquisa. Os historiadores modernos também citam muito. Então, é uma coisa que não tem como fugir de estudar a maçonaria e a independência do Brasil. São coisas muito ligadas, né? São coisas muito juntas. Então, não tem como não ligar uma coisa à outra. O que vem a ser a maçonaria vermelha e azul? Isso é um nome para duas facções, né? Isso, na realidade, isso aqui é uma origem que vem do todo o processo revolucionário gera os radicais e os menos radicais. Os menos radicais vão depois vão ser chamados de conservadores, né? Isso é interessante. O conservador é aquele que conserva o processo revolucionário e não quer mais revolução. Então ele foi revolucionário na essência, né? Então, por exemplo, na realidade o conservadorismo inglês, que muita gente gosta, não sei porquê, ele é revolucionário. Só que ele é um revolucionário com alguns passos atrás, entendeu? O conservador é aquele que quer conservar o processo revolucionário até um ponto. E o revolucionário mais radical quer avançar o máximo possível. E é assim, a maçonaria, isso é a denominação da época, né? A maçonaria vermelha é aquela que queria avançar mais. E a maçonaria azul estava contente com até um ponto do processo revolucionário. Então o vermelho, olhando para o azul, chamaria o azul de conservador. Isso surgiu por quê? Porque quando o Napoleão, pós-Revolução Francesa, Napoleão perdeu a guerra, o que fazer com a Europa? Fomentar monarquias parlamentares ou fomentar a república? E aí então gerou um racha na Europa, né? As maçonarias mais místicas, mais com influências esotéricas, lutavam pela monarquia parlamentarista. E as monarquias e as maçonarias mais radicais, mais ditas racionalistas, mais na origem mais iluministas, lutavam pela república. E essa dicotomia chegou em Portugal, chegou na literatura também, né? Alexandre Herculano, por exemplo, era de um lado, e Almeida Garrett, ou Almeida Garré, como preferirem, era de outro lado, né? E Portugal acabou lutando, as guerras não teve paz em Portugal depois da morte do Dom João VI, nem mesmo depois do tempo de Dona Maria II. Portugal teve uma série de revoltas até ser pacificado, do grupo justamente vermelho e azul, né? Então, nós temos aí claramente que ao longo do século XIX tinha esses dois lados da maçonaria. Aqui no Brasil, depois da independência, teve as disputas dos grupos nos trabalhos da Constituinte, né? Depois avança além disso e tal. É que nós temos que parar aqui até 1822. Mas essa divisão continua, né? E até hoje existe essa divisão na maçonaria. Embora eles não vão confessar, mas tem um lado mais esotérico, tem um lado mais racionalista, né? Então, desde que a maçonaria surgiu, porque os seres humanos vão tender naturalmente para esses dois lados no erro. Um lado que tende ao esoterismo e a gnose, um lado que tende ao racionalismo, dizendo que o iluminismo, o lado mais puro, é o racionalista, né? A coisa da regência não vamos abordar aqui, porque senão é complicado, mas já adianta, a regência tem alma vermelha, né? Ou melhor, as revoltas que aconteceram na regência têm alma vermelha, aquelas que quase fragmentaram o Brasil, né? Embora tenham perdido, né? Felizmente perderam.
Então, o Márcio Ricardo, boa pergunta. O maçom ou o racionalista ou o gnóstico. O gnóstico é pior, né? Na realidade, o ramo gnóstico manobra o ramo panteísta.